Quantos são bateristas aqui? Baixistas? Bom, tem um baixista aqui, cadê? Tem um vascaíno aqui. Amém. Eu estou de frente para o meu inimigo aqui, flamenguista. Mas glória a Deus, porque na minha retaguarda tem um vascaíno. Há uma cruz atrás de mim. Olha, ministrar de frente para flamenguista é só para crente, viu? Quantos são ministros no sentido de conduzir, dirigem mesmo, é o principal, assim. Tem alguém da dança aqui? Que bom. Então vamos lá. Gênesis 22. Diego, vou chamar o Diego aqui. O Diego é um filho nosso. Ele é ministro de louvor lá na Espanha e já está lá há muitos anos. Os pais dele são missionários. Eu vou... Dió, prepara um microfone aqui para mim. Pedestal ali. Quando a gente foi ministrar na Espanha, o Diego estava lá e, mesmo ele já sendo grandão, a gente adotou como filho espiritual. E ele está seguindo bem o caminho do Pai, está engordando cada vez mais. Amém. Gênesis 22. Versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã e de madrugada preparou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus tinha ordenado. E se levantou Abraão pela manhã de madrugada e preparou o seu jumento. E tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. E cortou a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Amém, queridos? Essa é a palavra do Senhor. Quantos creem que a Bíblia é a palavra do Senhor? Então, tudo que eu disser aqui, você não fique chateado comigo, fique chateado com Deus, tá bom? Então, eu estou vendo algumas pessoas assim com um caderninho para anotar. Então, eu queria que você anotasse o primeiro tópico da nossa palestra agora pela manhã. Coloca aí. Bota assim, a equação de Deus. Escreveu? Agora você coloca bem assim: boa vontade, mais, sinalzinho de mais, amadorismo. Agora você coloca um tracinho de igual. É igual a vexame. Entendeu, hein? Boa vontade, mais amadorismo, é igual a vexame. Ninguém dá glória a Deus, né? Vocês têm certeza que querem me ouvir?
Acho que vocês vão desistir. Amadorismo mais boa vontade é igual a vexame. É isso que tem acontecido nos nossos dias, queridos. A gente passa a semana toda sem orar, sem jejuar, sem ler a Bíblia, sem ensaiar. Chega no ensaio atrasado, não tem paciência de ensaiar, é negligente, não ouve, não escuta Deus, não busca se aperfeiçoar naquele talento que Deus deu pra gente, naquele dom que Deus deu pra gente. Aí a gente chega meia hora antes do culto começar, vai ali para trás e ora e diz: Senhor, tenha misericórdia da gente, derrama tua glória sobre nós, que esse culto seja uma bênção. Aí a minha pergunta é: Deus merece isso? Deus merece o resto da sua vida? Deus merece o resto do seu tempo? É isso que Deus merece. E aí a gente chega aqui e aí, né, todo mundo olha lá para o cara que fica no sonho, todo mundo amaldiçoa ele. Chega e fala: ah, lá o cara, ele é muito ruim, não presta e não sei o que, mas não chegou, não passou, não olhou, não ensaiou. É certo que de vez em quando tem uns endemoniados lá que a gente precisa expulsar os demônios. Mas vocês estão entendendo, queridos? É isso que Deus merece. Eu acho engraçado que quando a gente recebe o nosso salário, a gente vai lá no banco, a gente fica horas em pé e a gente não se cansa para receber o dinheiro. Se você falar bem assim: olha, lá do outro lado da cidade, eu não aprendi a andar aqui ainda, é muito difícil. Então assim, mas lá bem no lugar bem longe, tem lá R$200 te esperando. Você vai a pé debaixo do sol e você faz um sacrifício tremendo por conta de um dinheiro. É engraçado, não sei aqui em Brasília, mas lá se costuma assim, quando tem uma festa de aniversário, de casamento, ninguém sai antes de cortar o bolo. Só sai depois que corta o bolo. E aí não tem ônibus, perdi o ônibus, não tem chuva, não tem nada. E sempre se sacrifica pelo lazer. A gente passa horas e horas debaixo do sol na praia, passando bronzeador. E a gente não pode suportar às vezes um tempo que não tenha um ar-condicionado. Às vezes a gente não pode suportar um pouquinho ficar em pé, porque as nossas pernas parece que tem um demônio em cada perna segurando a gente, trazendo peso para a nossa perna. E a gente não consegue ficar em pé. A gente não consegue se ajoelhar para orar, porque também há um peso muito grande sobre o nosso corpo. Ou seja, nós não estamos dispostos a pagar um preço para que a glória de Deus venha fluir de uma maneira abundante no meio da igreja. Esse é o nosso problema. Você sabe por que essa igreja aqui existe? Porque há muito tempo atrás alguém pagou um preço muito caro para que ela estivesse de pé hoje, e continua pagando, de renúncia, de oração, de jejum, de estudo, de busca, de estar ansioso para saber o que Deus quer. E sabe qual é o problema dos nossos dias? É que todo mundo quer fazer sucesso lá, como Hillsong e como outros, e coloca o tênis, coloca a calça, coloca a guitarra e faz até umas músicas parecidas, mas não tem compromisso genuíno com o Senhor. A gente quer ter os benefícios do reino de Deus, mas não estamos dispostos a pagar o preço. O preço. O preço. Tem que ter preço. Tem que ter luta. Sabe, é tão ruim, é tão triste quando a gente chega em um lugar e o pastor, ele tem que ir para um seminário, e ele estuda,
E ele passa a semana toda ali ansioso, e estudando, e lendo, e busca dicionário. E sabe, quer fazer o melhor. Leva a semana toda pensando como que vai ser o domingo. E quando chega no domingo, a igreja está ali, o povo está ali. O povo está sedento, está faminto pela glória de Deus, está querendo mais do Senhor Jesus. Mas aí quando chega a equipe de louvor, chega o ministério de louvor, tudo desentoado, tudo fora, tudo desafinado, tudo desencontrado. Esses dias, acho que umas 2 semanas atrás, a gente foi a uma igreja, a gente estava no Rio, e pegou, não, vamos lá. Um amigo nosso ia dar um testemunho, e quando chega lá, entra uma equipe de louvor ministrando, o lugar cheio de não crentes, cheio de pessoas querendo, sabe, dar glória de Deus, mas eles conseguiram atrapalhar. Era melhor que eles ficassem, eles como, se eles ficassem com a boca fechada, eles seriam um grande cantor. Era melhor que eles ficassem quietos, calados. Não precisava nada. Eles conseguiram estragar. Tudo errado. Tudo errado. Imagina um no norte, outro no sul. E um querendo aparecer mais do que o outro. E uma vaidade. E eu fico imaginando. E eu parei, eu olhei aquilo ali. E eu falei bem assim: é isso que Deus merece? É isso que Deus merece? É o melhor? É esse o melhor que a gente pode fazer? Eu acho engraçado que as pessoas lá fora, elas passam horas e horas ensaiando, dançando, se preparando para conquistar um aplauso da plateia e fazer sucesso. Mas é engraçado que dentro das nossas igrejas existem muito poucos que querem pagar um preço para que Jesus faça sucesso. Nós temos os extremos, aqueles que são bons músicos, que se acham os tais, mas não querem nada com Deus. E existe o outro extremo, aqueles que até são certinhos dentro da religião, mas também não querem pagar um preço de se aperfeiçoar e fazer a coisa como realmente precisa ser feita. O texto diz que Deus deu uma ordem a Abraão. Ele falou: eu quero que você sacrifique o melhor que você tem. E o melhor que ele tinha era o filho dele. Deus fala: eu quero o teu filho. Me dê o seu filho. E Abraão em momento nenhum questionou com Deus. Em momento nenhum questionou com Deus. Mas isso que a gente leu, eu acho muito interessante, porque diz que ele acordou pela manhã, de madrugada, e preparou. Arrumou aquilo que ele ia oferecer a Deus. É tão triste saber que dentro das nossas igrejas nós estamos aqui oferecendo coisas que não foram preparadas, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Sabe, é tão triste a gente saber que ainda dentro das nossas igrejas existem pessoas tão negligentes, pessoas que não querem se aperfeiçoar, que não querem ser usadas por Deus, que não querem pagar um preço de pegar um violão, de ouvir uma música, de tentar compor, não ficar compondo aquilo que todo mundo está falando, mas buscar de Deus, pagar um preço para ouvir de Deus aquilo que Ele quer. Ah, eu não tenho tempo para isso. É engraçado que a gente arruma tempo para tudo, menos para as coisas de Deus. Eu não sei se isso aqui acontece em Brasília, mas lá é assim. A gente arruma tempo para tudo. Se falar em um lazer, em passear, em fazer qualquer coisa, a gente dá um jeito na nossa agenda, a gente fecha,
E a gente, sabe, arruma jeito para isso. Mas a gente não tem disciplina de buscar o Senhor na palavra. A gente não tem disciplina de buscar se aperfeiçoar naquilo que Deus nos deu. Poderia ter dado a qualquer outro, mas deu a você o dom, o talento de tocar, de cantar e de dançar. E tantas vezes nós apoiamos tudo aquilo que Deus nos concedeu e a gente joga no lixo. No lixo. De vez em quando lá no ministério de dança, o líder vinha e falava bem assim: ah, não, a fulana falou que está sem tempo. Não, mas por que ela não está dançando? Não, é porque ela está com prova na faculdade. Aí eu virava para ele e falava assim: mas ela parou de namorar? Ela parou de comer? Ela parou de fazer alguma coisa? E por que ela parou logo aquilo que Deus chamou? Às vezes lá na parte dos instrumentistas, ah, não, é porque ele está muito ocupado, não, ele está fazendo isso, e vai ter prova, e vai ter aquilo outro, e não sei o que, babá, mas ele pediu um tempo. Que tipo de chamado é esse? Que você pede um tempo? Isso é a grande prova que você não é chamado. Você não para de comer, você não para de andar, você não para a sua vida. E o ministério que Deus colocou dentro de você, ele tem que fluir como um manancial, como um rio de água viva, que não para, é uma fonte inesgotável, não para de jorrar, é de dia e de noite. Você está lá no tribunal advogando, mas a sua cabeça está: hoje à noite o culto vai ser uma bênção. Você está lá no supermercado, trabalhando, fazendo entrega, não sei o que você faz, mas você está pensando: não, hoje vai ter ensaio, eu quero apresentar o melhor, tem um arranjo na minha cabeça, tem algo que está queimando dentro da minha cabeça. Quando a gente fizer aquele arranjo, a igreja, sabe, vai cair, a unção vai encher aquele lugar. Isso é quem tem um chamado, é quem acorda pensando em Deus, dorme pensando em Deus. Quem acorda pensando na sua igreja e dorme pensando na sua igreja. Esses são chamados. Mas aqueles que parecem um fardo pesado, a gente tem que ministrar, ou tem que aperfeiçoar aquilo que Deus nos deu. Ah, não tem mais paciência para estudar. Ah, não tem mais paciência para ouvir isso. É uma grande evidência de que ele nunca foi chamado. É uma grande evidência que ele está equivocado. Então a primeira coisa que eu queria desafiar nessa manhã é para você se encontrar com o seu chamado. Se realmente você se encaixa nisso de ser negligente, de não querer nada, sempre está atrás, desatualizado. Está lá o ministro de louvor, chega, coloca o microfone, vamos cantar aquela canção. Ah, o baterista não sabe tocar. Ah, vamos cantar aquela canção. Ah, o tecladista também não sabe tocar. Ah, vamos cantar, vamos fazer aquela coreografia legal, porque a unção de Deus. Ah, mas a gente está com 2 pessoas aí, elas não sabem. Se você faz parte desse time, eu quero te dar um conselho. Ou muda de vida, ou desiste, porque não é o seu lugar. Não é o seu lugar. Ah, mas eu até tenho uma boa vontade, eu até gosto. Boa vontade, mais amadorismo é igual a vexame. É igual a vexame. Se lá fora as pessoas, elas precisam serem profissionais, disciplinados, mais ainda aqui dentro. Porque se o diabo quer um nada, eles fazem isso tudo. Para Deus, teríamos que fazer muito mais. A gente estava nos Estados Unidos, agora em fevereiro, férias com os nossos filhos.
e falaram para a gente, tem um circo aí, e vamos lá para a gente ver. E aí a gente foi. E perfeito. Maravilhoso. E a plateia aplaudia e o lugar estava cheio. Vamos lá para a gente ver. E aí a gente foi. E perfeito. Maravilhoso. E a plateia aplaudia e o lugar estava cheio de gente. E todo mundo ali, sabe, vendo. E vinha um com a bicicleta, e vinha um palhaço, e um pulava de um lado para o outro, e aquela coisa toda. E eu fiquei assim pensando, a minha cabeça não para de pensar. E eu fiquei assim, é bonito, mas não tem unção. Porque só pode ter unção aquilo que realmente é nascido de novo. Só pode ter unção aquilo que realmente conhece o Senhor Jesus. E eu fiquei olhando aquilo tudo, e eu comecei a refletir sobre o seguinte: as nossas igrejas poderiam estar bem mais cheias se os nossos cultos fossem mais cheios de unção de Deus e fossem mais bem preparados. A gente encheria, a gente contaminaria, no bom sentido, as nossas cidades, se a gente se preparasse mais com Deus. Se aquilo que Deus nos deu, as pessoas pudessem olhar e falar bem assim: olha, aquela menina, aquele rapaz, ele dança, mas tem algo diferente nele. Ele dança tão bem quanto aquele outro lá do teatro municipal, mas tem algo a mais nessa pessoa. E esse algo a mais é o Espírito Santo. Aquele baterista, ele toca tão bem quanto aquele baterista daquela banda. Ou aquele vocalista, ele canta tão bem quanto aquele, sabe, vocalista lá, mas tem algo diferente nele. É a unção de Deus. E a gente começa a atrair as pessoas para Deus através daquilo que o Senhor nos deu. Mas para isso, nós precisamos pagar um preço. Um preço de estar na presença dEle. Porque quando nós descobrimos a presença dEle, nós queremos também que outras pessoas também descubram. Quando nós experimentamos a presença dEle, nós também vamos querer que outras pessoas experimentem essa presença de Deus. E o que temos na mão? O pastor tem a Bíblia, tem o púlpito. E nós, como os músicos, nós temos o violão, o teclado, a bateria. Assim como um pastor estuda, nós também deveremos desafiar a nós mesmos a nos aperfeiçoar cada vez mais, para que o som que sai das nossas mãos não perturbe as pessoas, para que o som que sai das nossas mãos não seja um som limitado, mas que o fluir de Deus possa chegar e ele possa ser livre, que o ministério possa chegar. E se ele ensaiou tantas músicas durante a semana, mas quando um pastor chega e ele começa a pregar sobre outra coisa, o ministério está preparado também para cantar ou tocar aquela canção que ele nem ensaiou, mas o nível que ele tem é tão bom, é tão entrosado, que eles vão conseguir tocar. É isso que Deus quer. Nada pode segurar o fluir de Deus, nada pode ser empecilho. Sabe por que eu digo isso, querido? Porque quando você é um mau músico, quando você é uma pessoa acomodada, quando você é um cara, uma menina que, sabe, não quer mais praticar, não quer mais se aperfeiçoar, você atrapalha. Você atrapalha toda a equipe. Vê se você se manca. Vê se você olha para você mesmo e vê o seguinte: olha, está todo mundo evoluindo e eu estou ficando para trás. Então, ó, acorda. Lá a gente fala,
Rala peito, mané. Sai. Vai para outra coisa. Procura outra coisa. Não fique atrapalhando. Não fique segurando. Está todo mundo no mesmo espírito, está todo mundo querendo fazer aquele negócio, está todo mundo querendo, não, vamos fazer o melhor, não, vamos pegar, não, nós só vamos largar isso aqui a hora que a coisa estiver boa. Aí o outro fica, não, tem hora, tem que sair. Não, eu não posso, eu estou cansado, minha cabeça já não flui mais, não dá mais. Isso vai trazendo cansaço para os outros. Temos que estar em um só espírito. A gente só pode chegar naquele lugar determinado junto se a gente concordar um com o outro. Não é assim? Por que eu estou casado? Porque eu quero chegar a um lugar e nós estamos debaixo da mesma orientação. Mas se eu quero ir para um lado, ela quer ir para o outro, a gente não pode chegar junto, a gente pode até ir para o mesmo lugar. E quando eu falo de você desistir, quando eu falo de você sair, se você realmente não está dando conta, se você realmente não se sente mais capacitado para aquilo ali, eu não estou te lançando no inferno. Não é isso. Lá no céu, talvez o seu galardão seja ainda maior do que os outros. Você vai para o mesmo céu que todo mundo vai. Mas existe um caminho que a sua equipe tem que trilhar. E se você não quer andar naquele caminho, procure outro caminho. Nós temos que estar atentos para essas coisas. O nosso coração tem que estar atento para isso. Não podemos atrapalhar ninguém. Aquilo que Deus colocou na nossa mão não pode ser um instrumento de soberba. Às vezes há outro problema. Lá o tecladista toca muito bem, mas o guitarrista é horrível. Revelei alguma coisa, hein? Tá lá, o cara é muito bom, mas o outro não é muito bom. Mas esse que não é muito bom, ele quer aprender. Ele quer crescer. Mas aí o outro que é bonzão, ele é soberbo. Ele se exalta, não quer ensinar. Isso acontece muito no vocal, né? Tá lá o Beck lá, e um querendo gritar mais do que o outro, e faz aquela coisa, e consegue as notas altas, mas o outro não consegue, aí o outro consegue aquelas outras altas, e faz, mas não está disposto a ensinar o outro. E a Bíblia diz, não busque aquilo que é propriamente seu, mas o que é do outro. E é engraçado que o ministério de louvor tantas vezes se torna um reduto de confusões, como o pastor Lucas falou aqui. Teve um momento lá na nossa igreja que os músicos, eles estavam se achando. Eles chegavam a hora que queriam, faziam o que queriam, não iam ensaiar, não liam, não dizimavam. E eu falei para eles, olha, a igreja não precisa de vocês não, vocês estão precisando de vocês são aqui. E a gente ficou um tempão lá na igreja, assim, alguns domingos, e a gente ministrando só no violão. Tinha bateria montada, bateria boa, teclado bom, tudo bom no palco. E a igreja lotada, e a gente só ministrava com violão. E às vezes as pessoas vão, mas por que está acontecendo? Não, nada. Probleminha, mas já vai ser resolvido. E eu lembro que tinha lá, e tem ainda, né, um tecladista. E ele ficou assim, acho que uns 8 meses no banco. E aí os outros ficavam até com pena e falavam bem assim, mas ele não vai sair? Não, deixa ele mais um pouquinho. Mas ele não vai sair? Não, deixa ele mais um pouquinho. E você que é líder de louvor, existe um lugar todo especial
para você provar o músico? É o banco. Não tem lugar melhor. O banco. Bota ele para montar, bota para ele limpar, bota para ele fazer tudo. Aí na hora de tocar você fala, não, você não toca, você vai sentar e o outro que vai tocar. Deixa ele sentadinho lá. Deixa ver se ele sabe o que é ser um servo primeiro. Deixa ele aprender a servir. E aí, depois, lá no final já do ano, acho que era em dezembro, a gente reuniu com ele. E ele ia nos ensaios, ficava nos ensaios, às vezes até 11 horas, meia-noite, e ficava lá sentado, só ouvindo. Eu falava, a hora que você começar a aprender aí os ensaios, a hora que você chegar na hora certinha no domingo, a hora que você ficar todo certinho, a gente começar a ver isso várias vezes, aí você volta a tocar. Então ele passava semanas, passou meses e meses, indo ao ensaio, indo aos cultos, sentado, só vendo os outros. Aí a gente chamou para conversar e falamos com ele. E aí, como é que você está? Ah, tudo bem, estou indo. E eu falei, e aí, você já aprendeu? Ele falou, aprendeu o quê? Eu falei, você aprendeu que você não é nada? Aprendeu que você não é ninguém? Deixou de converter gente no domingo por sua causa? Ele, não. O ministério parou de tocar por sua causa? Não. Então você entendeu que você e nada, talvez o nada seja melhor do que você. Você entendeu isso? E ele, não entendi. Então você entendeu que o corpo de Cristo, ele consegue andar sem você. Você entendeu que a igreja, ela anda, ela se converte, expulsa demônio, faz tudo sem você. Então você entendeu, aqui você não é nada, não é ninguém. Você entendeu isso? Ah, entendi. Então agora você pode voltar. Você senta lá, pega seu teclado, toca, canta e faz. E é mais ou menos assim, queridos. É mais ou menos assim. Você quer que a sua equipe de louvor seja uma equipe fervorosa? Primeira coisa, ore. Segunda coisa, não fique investindo em fruto verde. Aquele fruto na árvore que está verde, deixa Deus amadurecer. Às vezes a gente perde tanto tempo naquilo que está verde e os maduros estão caindo, estão apodrecendo no chão. Então não perca tempo com fruto ali, o cara não entende, ele não enjoado, embaçado. Deixa ele lá, deixa ele curtir o deserto dele lá, ora por ele. E começa a pedir a Deus que te mostre os frutos que estão maduros, aqueles que realmente querem. Aqueles que não são às vezes tão capacitados, mas estão disponíveis ao agir de Deus. Aqueles que não cantam, como Paula falou aqui, não cantam tão bem, não tocam tão bem, mas olha, eu quero aprender. Eu toco mais ou menos, mas eu quero aprender, eu quero mais. Eu vou aprender. Preciso de mais. Anseio por mais, eu quero mais. É esse que precisa estar na sua equipe. O reino de Deus não é lugar para preguiçoso, queridos. Os discípulos de Jesus, quando Jesus encontrava, sempre estava fazendo alguma coisa. Estava lá Pedro enrolando as redes, venha. Estava lá Mateus, coisa de imposto, venha. Era sempre alguém ocupado. Então essa coisa, eu não tenho tempo, então tem alguma coisa errada. Porque Jesus, ele escolheu exatamente aqueles que eram ocupados. Ocupados. Precisamos pedir ao Senhor que olhe o nosso coração, sonde o nosso coração e veja, será que estamos no lugar certo? Será que estamos fazendo aquilo que realmente Deus quer que façamos? Qual o preço que nós estamos pagando pela presença de Deus? Qual o tamanho da fome de Deus que há em nós? Às vezes nós estamos ali só para cumprir a agenda. Às vezes nós estamos ali naquela equipe só para vou lá, bati meu ponto e depois continua a mesma coisa. Não, não é isso que Deus quer. A Bíblia nos ensina, Jesus contando
que Ele colocou talento sobre alguns, sobre uma pessoa, e essa pessoa multiplicou aquilo que colocou. Mas teve um que enterrou aquilo que foi dado. Eu queria que você olhasse para você nessa manhã. Você está multiplicando aquilo que Deus já te concedeu, ou você está enterrando aquilo que Deus te deu? Ah, o que eu já toco já está bom, não quero mais aprender. Ah, o que eu canto, o que eu ministro, o que eu já sei sobre louvor e adoração, já está bom, eu não quero mais aprender. Eu e Paula, no início do nosso casamento, a gente ainda não tinha filhos, e a gente era duro. Mas imagina a pessoa dura, sem nada, é muito duro. Mas o nosso coração tinha fome de Deus. A gente queria aprender. E aí a gente pegava lá, mais ou menos, e o Charles, que hoje é o pastor dos músicos lá na igreja, um filho nosso. Eu falava, cara, tem um congresso. Aí ele, poxa, mas eu trabalho, sair daqui. Não, cara. E às vezes era 200 quilômetros da nossa cidade. Eu falava, não, vamos rachar a gasolina e a gente arruma um lugar. Mas como é que a gente vai pagar o hotel? Não, a gente arruma uma igreja lá e a gente dorme lá no lugar. E aí eu falava com o meu pastor, tem a igreja lá. E tinha um congresso em Petrópolis, que ficava uns 200 quilômetros da nossa cidade. E que a gente saía de lá duro. Comendo aquele PF, não sei se vocês chamam aqui assim, prato feito. E assim, aquela coisinha, mas tipo, se enchendo de água para poder segurar todos os espaços. Ia lá naquela igreja e, olha, chegava lá, né, na igreja lá de um amigo do pastor nosso, pastor Celso, e ele abria a igreja todo ano para a gente. E a gente dormia lá naquele berçário, e lá é muito frio. E a gente ficava ali, tinha um zelador que tinha pena da gente. E quando chegava de manhã, ele tinha um Nescauzinho para a gente. E a gente tomava aquele Nescau. E a gente ia para o congresso. E ficava o dia todo. E não saía de lá. E ficava lá, comia rapidinho e chegava, porque a gente queria um bom lugar. E a gente ficava ali. A gente quer Deus. A gente precisa de Deus. A gente quer aperfeiçoar aquilo que Ele nos deu. E aí, isso ia contagiando outras pessoas. E daqui a pouco não era só o Charles, mas era toda a equipe de louvor. Eu lembro de uma vez que eu consegui convencer o meu pastor, e meu pastor já é de uma certa idade. Eu falei bem assim, o Asaf Borba, o Daniel de Souza e o David Killer, eles vão estar lá em Curitiba. E eu lembro que o meu pastor botou a mão na cabeça e falou assim, tá louco, são 15 horas de viagem. Eu falei, não, mas vai ser muito bom. E o Charles sempre falava para mim, cara, você tem um dom de convencer as pessoas. Eu falava, mas vai ser bom demais, cara. Você imagina 3 caras juntos, um já é bom, você imagina 3 caras juntos. E nessa época eu já estava melhorando um pouquinho de vida. E eu lembro que eu comprei uma jaqueta, porque lá também é muito frio. E era uma jaqueta bonita. E quando chegou lá, eu estava melhor um pouquinho, mas eu não tinha grana. Era tudo muito contado. E quando eu cheguei lá, estava levantando a oferta. E aquilo me deu uma tristeza no coração. Eu falei assim, eu não tenho o que dar. Eu não tenho o que dar. Eu não tenho dinheiro. E aí eu olhei para minha jaqueta, falei assim, bom, o que eu tenho é essa jaqueta. Eu não posso sair daqui sem dar nada. E eu apanhei a jaqueta e fui lá na frente, dei minha jaqueta. Eu lembro nesse lá de Petrópolis, que a gente estava lá, eu tinha R$50 para ficar 4, 5 dias. E no outro bolso eu tinha alguns trocados, algumas moedas e alguns dinheiros de bêbado amassado, que era troco. E aí essa coisa da oferta,
E pedindo, e pedindo, pedindo. Aí eu falei, mas como é que eu vou dar para Deus o que está amassado? Eu tenho que dar o melhor. E ficava assim, dou esse, eu dou esse, dou esse, dou esse. E eu lembro que eu peguei aquela nota de R$ 50, que era uma raridade dentro do meu bolso. Aquilo era uma coisa assim, bem rara. A gente pegava e ficava olhando bem para ela. E eu lembro que eu peguei aquilo, entrei na fila e falei bem assim, e eu fui repetindo isso para Deus. Falei, Deus, eu não quero fama, eu não quero ser reconhecido, eu não quero esse dinheiro, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor, eu quero saber quem é o Senhor. Estou interessado em saber quem o Senhor é. Me ensine quem é o Senhor. E eu lembro que eu fui caminhando para aquela oferta. Sabe, eu estou falando isso porque eu sempre procuro dar o meu melhor para Deus. Tantas vezes a gente não consegue. E peço perdão ao Senhor. Sempre procuro dar o melhor para Deus. Estou aqui essa manhã tentando dar o melhor para Deus. Eu quero desafiar a você a isso. Dá o seu melhor para Deus. Buscar ao Senhor. Pagar um preço. Preço para que as coisas aconteçam. Sabe, há bem pouco tempo atrás, não podia tocar bateria na igreja, não podia ter tudo o que a gente tem. É engraçado que a gente, dentro da igreja, a gente encontrava instrumentos de anime, e eram caixas horrorosas, e uns violões que não afinavam, guitarra. Eu lembro a minha primeira guitarra que meu pai me deu, uma guitarra tonante. Você lembra, né? E aquilo assim, você tocava aqui em cima, afinava, mas quando você vinha para cá, ela já não afinava. E você mexia ela para um lado, para o outro. Mas hoje a gente tem tudo de bom. Tudo bom. Som bom, luz, palco, tudo. Mas o que falta hoje? Homens, mulheres, jovens, crianças que querem pagar um preço para fazer o melhor para Deus. É engraçado que com tão pouco, os pioneiros lá atrás fizeram grandes coisas. E hoje, com tanto recurso que nós temos, tantos instrumentos, hoje nós temos Yamaha e tantas outras coisas boas, instrumentos top. Naquela época a gente tinha, eu lembro que Paula tocava um Cassiozinho, desse tamanhozinho. E a gente ficava domingo à tarde na igreja ensaiando horas e horas. E tudo que tinha queimava no nosso coração. A gente quer fazer o melhor. A gente quer contagiar os outros com aquilo que Deus tem colocado em nós. A gente quer marcar a nossa geração. A gente quer marcar a nossa geração. Sabe, queridos, eu queria desafiar vocês essa manhã. Se você, como guitarrista, baterista, vocalista, seja o que for, na dança, se você tem sido negligente, tanto com a sua vida em Deus, como a sua vida naquilo que Deus te deu, como talento, como dom. Se você tem sido negligente nisso, eu quero te dar a oportunidade de você se arrepender. Porque a Bíblia diz que o seu pai deu o melhor que ele tinha. Eu tenho 3 filhos. Eu não daria nenhum deles por amor a alguém. Mas o seu pai, a Bíblia diz que ele amou o mundo. Ele amou você de tal maneira que ele deu o seu único filho. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Eu
jamais teria coragem de dar o meu filho para alguém. Mas o seu pai deu o melhor que ele tinha. Se a questão é resolver o problema, se a questão é justificar os outros, se a questão é salvar os outros, eu quero dar o melhor. Deu o seu filho amado, sem pecado, sem culpa. E Jesus se ofereceu, deixou a sua glória, morreu em uma cruz, foi humilhado, tudo isso por amor a você. E o que você está fazendo para Ele? Está fazendo de maneira tão negligente, tão negligente. Ele merece isso. Ele merece isso. Pergunte para você mesmo. É isso que ele merece? Se dentro da sua equipe de louvor existem pessoas que não querem pagar um preço para fazer a coisa como realmente tem que ser feita, para tocar realmente como precisa tocar. Se o seu guitarrista não está disposto a estudar, seu baixista, seu baterista, seu tecladista não está disposto a fuçar as coisas, a entender das coisas. Não, aqui tem um recurso, aqui tem um jeito, aqui tem um som, aqui tem algo. Eu queria que você deixasse toda essa negligência de lado. Que você contagiasse outras pessoas a dar o melhor para Deus. O melhor para Deus. O melhor que a gente faz não é para o homem. O nosso compromisso é com o Senhor. A gente gravou algumas semanas atrás o nosso CD novo. Eu não estou muito interessado em saber o que fulano e beltrano acham acerca do meu CD. Quero saber se eles gostaram ou não gostaram. Quero saber que esse CD eu recebi do Senhor e fiz o melhor para Ele. Não importa que as pessoas vão achar. Eu estou falando isso porque nós somos tão carentes de elogios e a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar de ficar esperando que o nosso líder dê um tapinha nas costas e diga: foi tão bom. Quem tem o aplauso do Senhor não necessita de aplauso de ninguém. Pronto. Fernandinho, eu me sacrifiquei a semana toda. Cheguei no domingo, o louvor foi uma benção e ninguém falou: poxa, muito bom. Você fez mais do que a sua obrigação. Você foi chamado para isso. É o Senhor que tem que te elogiar. É o Senhor que tem que te olhar e falar: opa, meu filho está aí. O culto hoje foi legal porque o meu filho estava aí. O aplauso tem que sair do céu. Não fique esperando. Fique esperando um jeitinho. Não fique esperando, né? Paula falou um pouco sobre isso. Fique esperando uma oportunidade. Davi estava lá no canto dele. E estavam lá os irmãos dele se apresentando: eu sou o tal, eu sou o cara. Deixa. É Deus que te acha. É o Senhor que te acha. Fernandinho, mas eu estou na igreja lá e a igreja não dá uma oportunidade. A igreja não dá uma oportunidade, mas o Senhor te dá uma oportunidade. Mas eu canto bem, mas lá a minha equipe não tem espaço para mim. Olha, não canta na sua equipe por enquanto. Cante para Deus. Deixa Ele ouvir sua voz. E no tempo certo, Deus vai te levantar.
na hora certa, Deus vai te levantar. Você não precisa ficar esperando e torcendo para que o seu companheiro lá do back vocal ou o ministro lá de louvor escorregue numa banana para ele cair, quebrar uma perna e não poder ir para a igreja para que você possa liderar o louvor naquele domingo. Vocês estão rindo, né? Vocês pensam, mas eu tenho coragem de falar, né? Puxa vida, se ele não fosse hoje, se ele pegasse um engarrafamento, se tivesse um troço, esse cara tem que sair daí, eu tenho que chegar a minha vez, eu tenho que fazer. Vocês nunca pensaram isso? Eu já pensei. Mas tive que matar o meu eu. Tive que, crucificar o meu eu. E falar, não, Senhor. Não é ninguém que vai me dar a oportunidade. É o Senhor que me levanta. O Senhor que tem que te levantar. Sabe, a oportunidade, ela bate na nossa porta. Entenda bem isso. Olha, se de tudo você guardar isso na sua mente, no seu coração, a lição foi dada. Deus, ele é tão justo que até para o incrédulo ele dá oportunidade. Vocês já pararam para pensar sobre isso? O cara lá é um incrédulo, mas ele está ali lutando, e Deus está lá na lavoura dele, na fazenda dele, Deus vai lá, ele é justo. Ele não pode negar a sua justiça, vai lá e derrama a chuva sobre aqueles que são seus e sobre aqueles que também não são seus. E aquele incrédulo que não teme ao Senhor, mas está ali trabalhando, recebe o fruto. Ou seja, queridos, Deus, ele é tão justo que a oportunidade ele bate tanto para você quanto para o outro. A questão é o seguinte, não é a oportunidade bater na sua porta. A questão é o que você vai fazer com ela. Hoje você está aqui, essa manhã. Deus te deu recurso para estar aqui. Talvez você não esteja tão duro quanto eu estive há um tempo atrás, junto com a minha esposa. Deus te trouxe aqui. E o que é que você vai fazer com isso? Na segunda-feira que vem, vai continuar do mesmo jeito? Do mesmo jeito? Do mesmo jeito? Eu queria desafiar você a entender o que é a presença de Deus. A glória de Deus precisa ser inundada sobre essa cidade, sobre a sua cidade, se você não é daqui. E para isso Deus tem ferramentas. O ensino, o outro, o dom de curar. Mas a você, Ele colocou uma harpa nas suas mãos. E você não pode pegar a sua harpa e jogar na lama. Você tem que limpar, cuidar, regar aquilo que Deus te deu. Para que a presença de Deus possa invadir. A minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo gere no seu coração tamanha fome e sede da presença dEle. Que isso faça com que você estude mais a palavra. Para que isso faça com que você toque melhor a sua harpa. A ponto de contagiar outras pessoas. Que você não viva simplesmente um evangelho de chegar aqui e chorar. Mas quando você sai, é a mesma coisa. Que você pague um preço. Ah, mas a minha igreja é complicada, os meus líderes são complicados. Deixa eu te dar uma notícia. A igreja é complicada porque só tem gente arrebentada. É eis isso, eis aquilo outro, eis aquilo. É tudo assim, a igreja é isso. Mas é o corpo de Cristo.
é o povo do Senhor. E quem trata com a igreja é o Senhor, não é você. Você não é melhor do que ninguém. Então não fique colocando empecilhos na sua mente, no seu coração. Eu não vou conseguir, porque lá eu não tenho espaço, eu não tenho... Não. Se aperfeiçoe naquilo que Deus te deu. Busque aquilo que Deus te deu. Se aprimore. Pague um preço pela presença de Deus. Entregue a sua harpa para Deus. E faça com que Deus derrame unção sobre ela, sobre você, para que você possa contagiar a outros. Amém? Eu queria que você deixasse agora um pouquinho a sua Bíblia de lado. Você relaxasse o seu corpo, fechasse os seus olhos. Esqueça um pouquinho de quem está ao seu lado. Esse é um momento seu. Momento seu com o Senhor. Só seu com o Senhor. Pense nisso tudo aí que a gente conversou. O salmista diz: sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Olha aquilo que você está sendo negligente. E se renda ao Senhor. Deixe o Espírito Santo gerar no seu coração uma fome, uma sede por Ele e por almas. O Espírito Santo tire toda a preguiça, toda negligência, tudo aquilo que não é dele dentro do seu coração, arranque de dentro do seu coração. Que você possa ser um soldado como Davi, um guerreiro, que quando você coloca a mão na sua harpa, quando você chega em um lugar, o inferno treme de medo, porque sabe que você não está ali para fazer um show, ou uma apresentação, ou qualquer outra coisa, mas você está ali para libertar, para consolar, para proclamar a graça, a misericórdia do Senhor. Deixa o Senhor falar com você. Entregue as suas mãos para Ele. A gente faz tantas obras com as nossas mãos. Deixa agora que Ele seja o dono das suas mãos. Deixa agora que Ele seja o dono da sua vontade. A Fernandinha, eu não tenho mais paciência para ler, eu não tenho mais paciência para estudar, eu não tenho mais paciência para me aprimorar naquilo que Deus me deu. Deixe o Senhor ser o dono da sua vontade. Deixe Ele ser o dono da sua vontade. Deixe Ele te usar para saquear o inferno e povoar o céu. Os seus olhos fechados, tenha esse momento de intimidade com o Senhor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más.
todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto y nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, da tua fragância, do teu poder. Fome de ti, desespera, que debilita, Senhor. Tenho hambre de ti, da tua presença, da tua fragrância e de teu poder. Fome de ti, que debilita, que desespera por ti. Querido, se você entendeu o que Deus quer para a sua vida, fique de pé agora. E se você deseja mais, se você quer isso, a presença do Senhor, de tudo na vida, mais importante a presença de Deus, venha à frente e declare isso para Deus. Venha à frente, nesse passo, nessa manhã, declarando que o mais importante para você é a presença de Deus, que o mais que você quer é a presença de Deus. Se você quiser, ajoelhe-se, renda-se, porque Ele já está presente aqui no nosso meio. Por um momento em tua presença, por um instante
ilustre de tu amor, por un destello de tu gloria. Un minuto nada más, todo daría, no importaría que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, Que debilita, que desespera por ti. essa canção diz: não importa o que tenho que passar, não importa o que tenho que esperar, não importa o que tenho que passar, não importa se você vai abrir mão de alguma coisa, não importa se você vai dormir menos, não importa se você vai ganhar menos dinheiro, não importa, não importa. A única coisa que importa é que você seja uma ferramenta viva na mão do Senhor. É que as suas mãos sejam ungidas, queimando, queimando. E que aquela harpa que Deus colocou na sua mão, você possa usar, como Davi usou, para expulsar aquele espírito ruim que atormentava a vida de Saul. Não importa o que você tenha que passar, não importa o preço que você tenha que pagar, a única coisa que importa é a presença do Senhor. É a presença do Senhor. Deixe que a presença do Senhor enche o seu coração. Enche o seu coração. Deixa encher. Deixa encher o seu coração. Deixa a presença do Senhor encher as suas mãos. Deixa a paixão do Senhor encher o seu coração. Quando a gente chegou aqui nesse lugar, a bispa estava falando sobre ser pai de multidões. Você só vai conseguir ser pai se você tiver a mesma paixão que Deus tem. A paixão que Deus tem não é ter uma banda simplesmente que toca, mas ter uma equipe, uma banda que consegue tocar o seu coração e consegue tocar o coração daqueles que ainda não conhecem. Paixão, deixa o Senhor encher o seu coração. Deixa o Senhor encher o seu coração. Deixa o Senhor encher o seu coração. Enche esse lugar. Vem nesse lugar. Enche a minha vida. Enche esse lugar, enche esse lugar, vem nesse lugar, oh Lord, enche a minha vida. Quantos querem ser cheios do Senhor? Vem nesse lugar, e enche esse lugar. Coloca a mão no seu coração, peça ao Senhor para encher. Vem nesse lugar, enche a minha vida. Oh, sim, Jesus. Vem nesse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar, oh Lord, enche a minha vida, enche a minha vida. Abra sua boca, querido.
Comece a pedir isso ao Senhor. Encha, Senhor, a minha vida. Encha meu coração da tua paixão, da tua presença. Vem, Senhor, incendeia meu coração por ti e por aqueles que ainda não o conhecem. Toma, Senhor, toma as minhas mãos. Eu não sou dono mais das minhas mãos. Eu não sou dono mais daquilo que tenho. Eu não sou dono nem mesmo de mim mesmo. Não, Senhor. Toma tudo, Senhor. Enche, Senhor. Tira tudo que é do meu eu. Limpa, Senhor, a minha vida. Tira toda a negligência. Tira toda a preguiça, todo o descaso com a tua obra. Me faz capacitado, Senhor. Capacita os meus pés, as minhas mãos, o meu coração. Encha, Senhor, os meus olhos de lágrimas, Senhor. Encha, Senhor, os meus olhos, Senhor. Molha, Senhor, os meus olhos, Senhor. Molha, Senhor, meu coração. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Vem nesse lugar. Peça para Ele chegar a ti. Enche esse lugar. Deixa Ele encher o seu coração. Permita. Vem nesse lugar. Oh, oh, oh. Encha minha vida. Abra sua boca e peça isso a Ele. Diga: vem nesse lugar. Vem, 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 vem. E enche esse lugar. Oh, vem nesse lugar. Enche a minha vida, Senhor. Enche e enche a minha vida. Oh, sim, vem nesse lugar. Abra sua boca, diga: enche esse lugar, Senhor. Vem nesse lugar. Encha, Senhor. Encha, Senhor. Aumenta o volume da tua voz. Aumenta. Vem nesse lugar. Oh, enche esse lugar. Você só pode sair daqui cheio. Cheio. Vem nesse lugar. Oh, enche a minha vida. Abra seu coração, abra sua boca. Vem nesse lugar. Enche esse lugar. Enche a minha vida. Aumenta o volume da tua voz, Brasília. Diga: vem nesse. Vem nesse lugar. Enche a minha vida. Enche, enche, enche. Agora eu quero que você se coloque de pé, erga suas mãos e vem nesse lugar. Você é um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, não negligente. Você está agora disposto a pagar um alto preço por aquele que te salvou. Não importa o que você vai passar. Não importa o que você vai passar. Pare de se importar com você. Pare de se importar com o seu tempo, com os seus afazeres. Maria, ela escolheu a melhor parte. E a melhor parte é estar aos pés do Senhor. Ele te chamou para tocar a harpa. Ele te chamou para tocar a harpa. Ele coloca uma harpa nas suas mãos essa manhã. Ele diz: toca, filho. Toca. Toca, porque os demônios
o próprio Lúcifer, a antiga serpente, quando você colocar a mão na sua harpa, ele vai fugir, porque quando você começar a tocar a sua harpa, ele vai se levantar do seu trono. Ele vai se levantar do seu trono. Se você quer isso, levante as suas mãos essa manhã e diga: e vem nesse lugar. Vem, vem. Você quer ser cheio? Abra sua boca. Vem nesse lugar. Vem, vem, vem. Vem nesse lugar. Encha a minha vida. Encha a minha vida. E encha a minha vida. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. E vem nesse lugar. Oh. Mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais, 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 mais. Quantos querem mais? Quantos querem mais? Vem nesse lugar. Oh, sim, Jesus. Vem nesse lugar, Senhor. Oh. Encha a minha vida, Senhor. Encha a minha vida, Senhor. Vem, vem, vem nesse lugar. Visita meu coração, Senhor, essa manhã. Visita meu coração essa manhã, Senhor. Encha meu coração, Senhor. Encha meu coração, Senhor. Vem, 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 vem. Aumenta o volume, Brasília. E vem nesse lugar. Oh.
1 Samuel 16, no versículo 13, diz: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Essa manhã não é uma manhã como outra qualquer. O mesmo Espírito Santo que estava naquele dia com Davi é o mesmo Espírito Santo que está aqui agora. Em Israel, no meio das tendas, quando o sacerdote começava a andar em direção ao tabernáculo, haviam sinos nas suas vestes. E quando ele andava em direção ao tabernáculo, os sinos batiam. E as pessoas que estavam dentro de suas tendas, elas ouviam os sinos baterem. Você sabe o que isso significa? Quando o sacerdote se movia e os sinos iam batendo, aquele barulho significava o seguinte: algo vai acontecer. Algo vai acontecer. O sumo sacerdote Jesus Cristo está aqui nesse lugar. E Ele passeia no nosso meio. Podemos ouvir os sinos de suas vestes. E algo vai acontecer na sua vida. Grandes coisas estão por vir e grandes coisas vão acontecer na sua vida. Não mais agora desobediência, negligência ou descaso com a obra de Deus. Não mais as desculpas. Chega de desculpa. Chega de desculpa. Mas assim como o Espírito se apoderou, se apossou, possuiu Davi, o mesmo Espírito Santo, essa manhã, cai sobre a sua vida. Cai sobre a sua vida. Cai sobre a sua vida. Levante as suas mãos essa manhã. Começa a abrir a sua boca e começa a pedir: vem Espírito Santo. Vem, eu estou aqui. Eu estou aqui. Faz aquilo que o Senhor fez um dia com Davi. Faz, Espírito Santo. Vem. Toma conta da minha vida. Enche a minha vida. Seja o dono. Seja o dono. Uma vida no Espírito Santo não é uma vida de uma pessoa que sabe falar em outras línguas. Não, não é só isso. Uma vida verdadeira no Espírito Santo é um homem, uma mulher, um jovem, uma criança que não é dono de si mesmo. Ele diz: eu tenho dono. Eu tenho um dono. Você tem um dono. O seu dono está aqui. Não mais desculpa para os seus líderes. Não mais problemas para os seus pastores. Chega de desobediência e insubmissão. Quando você não se submete aos seus pastores e aos seus líderes, você está fazendo exatamente o que Lúcifer fez nos céus. Você quer se parecer com Lúcifer? Então continue sendo desobediente. Continue sendo questionador. Você não foi feito para questionar. Você foi feito para obedecer. Obediência. Obediência. Você não tem que se envolver com os problemas da igreja, ficar olhando, procurando defeito na igreja. Não. O que Deus colocou nas suas mãos foi uma harpa. A única coisa que você tem que fazer é tocar a harpa. Ah, mas a minha igreja está passando por divisões. Você tem que tocar a harpa. Ah, mas o meu pastor, o meu líder, ele está em pecado. Todo mundo sabe, mas não faz nada. Você só tem que tocar a harpa. Ah, mas tem lá uma na equipe de louvor que é amiguinho do líder, mas ele está em pecado, mas o líder não faz nada. Você só tem que tocar a harpa.
Porque quando você começa a tocar a sua harpa, quando você começa a tanger a sua harpa, Deus se levanta, Deus se levanta, Deus se levanta e começa a encher a sua vida, e começa a tocar a sua vida. E quando Ele toca a sua vida, Ele começa a tocar na vida de outros. Oh, sim. Enche esse lugar. Quantos querem? E vem nesse lugar. Enche esse lugar. Vem nesse lugar. Oh, oh. Enche a minha vida. 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 Enche, enche. Enche a minha vida. As suas mãos para receber o melhor de Deus. Um novo tempo, um novo som, uma nova história. Preste atenção naquilo que Deus está falando para você nessa manhã. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido for não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido for não se compara com o que há de vir. Diga isso essa manhã. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido for Não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim.
Enxuga as lágrimas dos seus olhos, querido. Tire as lágrimas dos seus olhos. Deixa a alegria do Senhor encher o seu coração agora. Há um novo tempo. O choro já cessou. O choro já durou a noite, mas agora a alegria já veio. Amanheceu. Tire as lágrimas dos seus olhos. Limpe os seus olhos. Coloque um sorriso na sua boca agora. Coloque um sorriso nos seus lábios. E o que perdido foi, não se compara com o que. Um sorriso nos seus lábios, igreja, diga. Enxugue as suas lágrimas, dê um sorriso nos seus lábios. Não se compara com o que há de vir. Deus é melhor. Deus é melhor. E o que perdido não se compara. Mais alto, mais alto, mais alto. Deus é melhor. Deus é melhor. O que perdi não se compara com o que. Coloque a mão sobre a pessoa que está ao seu lado e diga junto. Deus tem melhor pra mim. Deus tem melhor pra mim. Que perdido foi. O que perdido foi. Não se compara com o que há de vir. Lá atrás, alguém crê nisso? Deus tem melhor. Deus tem melhor. E o que perdi não se compara. Sacode a pessoa que está ao seu lado. Diga, Ele tem o melhor. Deus tem o melhor. Perdido foi, diga. Não se compara. Tem o melhor. O melhor, o melhor. E o que perdi não se compara. Mais alto fala nessa terra, diga. Deus tem o melhor. Oh, eu creio, eu creio. E o que perdido foi. Não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Não se compara. Aleluia! Se você crê nisso, faça muito barulho!